Sempre gostei da solidão de ser caminhoneiro. Algumas pessoas não conseguem lidar com as longas estradas sem fim e paisagens vazias. Mas para mim, é um momento de paz. Só você, sua máquina e a estrada. Não precisa lidar com ninguém e pode se perder em seus pensamentos. Ou pelo menos é assim normalmente. Eu estava dirigindo em algum lugar no meio de Nevada, em uma rodovia deserta, sem nenhum sinal de vida em qualquer direção. Era um daqueles trechos onde você pode passar horas sem ver outro veículo, muito menos uma cidade. Estava perto da meia-noite quando comecei a perceber que algo estava errado com meu caminhão. O motor começou a fazer um barulho baixo, um som de engasgo, quase imperceptível no início, mas suficiente para chamar minha atenção. Olhei para o painel, nada parecia errado, nenhuma luz de advertência, nenhum sinal de problema, mas o barulho continuava, uma pequena e constante tosse do motor, como se estivesse com dificuldade. Faltavam mais 2 horas para o próximo posto de caminhões, mas pensei que conseguiria chegar lá antes de qualquer problema sério acontecer. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Cerca de 20 minutos depois, o engasgo virou uma falha total, e antes que eu percebesse, o motor simplesmente morreu. O caminhão foi perdendo velocidade até parar na lateral da estrada, o zumbido do motor sumindo no silêncio opressor da noite. Fiquei sentado por um momento, segurando firme o volante. Sempre cuidei religiosamente do meu caminhão. Ele nunca me deu problema antes. Virei a chave, esperando que fosse apenas um erro passageiro, mas o motor não deu sinal de vida. Só aquele som horrível de clique de um motor morto. Ótimo, pensei. Liguei as luzes de emergência e saí da cabine. O ar da noite me atingiu como uma parede de calor, mesmo já tendo passado da meia-noite. As noites no deserto deveriam ser frescas, mas havia algo estranho no ar. Abri o capô e peguei minha lanterna na caixa de ferramentas, iluminando o motor. Não sou mecânico, mas sei o suficiente para identificar o básico. Tudo parecia em ordem, sem vazamentos evidentes, nenhum sinal de dano, mas algo estava errado. Não importava quantas vezes eu tentasse ligar o caminhão, ele não saía do lugar. Peguei o rádio CB e tentei. Alô? 1/9, alguém aí? Estou parado na lateral da rodovia. Caminhão pifou. Alguém por perto? Minha voz ecoou pela cabine, mas a resposta foi apenas estática. Tentei de novo, um pouco mais alto dessa vez, com a ansiedade aumentando. Alguém aí? Preciso de ajuda. Nada. Nenhuma voz distante. Nenhum sinal de outro motorista. Só estática. Fiquei ali por 1 minuto, o silêncio me pressionando. Meu celular não tinha sinal, e a cidade mais próxima estava longe demais para ir a pé. Estava preso no meio do nada, sem ninguém para ligar e sem como consertar o caminhão. Um arrepio subiu pela minha espinha. Aquela sensação que você tem quando sabe que algo está errado, mas não consegue identificar o que é. Eu estava prestes a voltar para a cabine quando vi um par de faróis à distância. Fracos, mas se aproximando. Um alívio tomou conta de mim. Talvez fosse outro caminhoneiro. Alguém que pudesse ajudar ou pelo menos me dar uma carona até a próxima parada. Quando o veículo se aproximou, pude ver que era uma velha caminhonete surrada. Ela parou a alguns metros à frente do meu caminhão e um homem desceu. Ele era alto e magro. Suas roupas estavam gastas e empoeiradas, como se ele estivesse na estrada há dias. Algo nele me deixou imediatamente desconfortável. Precisa de ajuda? Ele perguntou, com uma voz rouca e baixa. Por um segundo, não soube como responder. Algo nele parecia errado. Mas que escolha eu tinha? Estava preso no meio do nada e não podia me dar ao luxo de ser exigente. Sim, meu caminhão quebrou, disse, forçando um sorriso. Não sei o que exatamente aconteceu. Ele simplesmente morreu. O homem assentiu lentamente, seus olhos se voltando para o meu caminhão. Posso dar uma olhada? Ele perguntou. Hesitei, mas o que eu ia dizer? Que não? Eu estava preso e ele era a única pessoa por perto.
Claro, vá em frente, respondi. Ele caminhou até o caminhão, movendo-se com uma estranha lentidão deliberada, e eu senti minha inquietação crescer. Ele não fez perguntas sobre o caminhão, não parecia muito interessado no motor. Ele só ficou ali, espiando debaixo do capô, de costas para mim. Algo sobre toda essa situação parecia errada, como se eu estivesse ignorando algo óbvio. O cabelo do meu braço se arrepiou, e eu dei um passo para trás, tentando manter uma certa distância. O homem ficou sob o capô por mais tempo do que parecia necessário. Ele não se mexia muito, apenas ficava ali, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo algo. Vê algo errado? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ele não respondeu de imediato, apenas ficou ali, imóvel como uma estátua. Quando finalmente se virou para mim, ele disse: "Parece que você está com um problema. Sua voz baixa e quase divertida. Mas eu posso ajudar. Tem um lugar não muito longe daqui, logo fora da rodovia. Tem umas ferramentas lá. Podemos rebocar seu caminhão e consertar tudo." Meu instinto gritava para eu recusar. Havia algo no tom da voz dele, algo no jeito como ele me olhava, que parecia errado. Como se ele não estivesse oferecendo ajuda, mas outra coisa, algo mais sombrio. "Agradeço a oferta", falei, forçando um sorriso, "mas acho que eu vou esperar pelo guincho. Não deve demorar muito para alguém aparecer." Os olhos do homem se estreitaram um pouco. Por um momento, ficamos parados, nos encarando à luz fraca dos faróis do caminhão. "Tem certeza?" ele perguntou, dando um passo para frente. "É um longo caminho até a próxima cidade. Pode demorar horas até que alguém apareça." Eu podia sentir meu coração batendo na garganta. Algo estava muito errado, e eu sabia disso. Mas não podia mostrar medo. Ainda não. "Tenho certeza", respondi, mantendo o sorriso. "Obrigado por parar de qualquer forma." O homem me encarou por um longo momento, seus olhos frios e calculistas, como se estivesse avaliando suas opções. Então, sem dizer mais nada, ele se virou e voltou para sua caminhonete. Mas o jeito como ele fez isso, devagar e deliberadamente, deixou claro que aquilo não tinha acabado. Eu o observei entrar na caminhonete, mas ele não foi embora. Apenas ficou ali, o motor ligado. Afastei-me, voltando para a cabine do meu caminhão, as mãos trêmulas enquanto eu procurava a maçaneta da porta. Subi e travei as portas. A caminhonete ainda estava lá, parada, e ele não se mexia. Tentei me convencer de que estava tudo bem, que ele logo iria embora, mas aquela sensação ruim no meu estômago não sumia. Parecia que ele estava planejando algo, esperando o momento certo. Minutos se passaram, depois 1 hora, e a caminhonete ainda não tinha saído. De repente, a caminhonete deu um tranco à frente, parando ao lado do meu caminhão. Meu estômago se revirou de pavor quando vi sua silhueta através da janela. O rosto iluminado pelo fraco brilho das luzes do painel. Ele estava me observando, sua expressão indecifrável, mas havia algo nos olhos dele que me deu um arrepio na espinha. Ele abaixou a janela e se inclinou para fora. "Tem certeza que você não quer ajuda, amigo?" Não respondi. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que iria sair do meu peito. Peguei meu celular de novo, torcendo para que, de alguma forma, eu tivesse conseguido sinal, mas a tela continuava em branco. O homem saiu da caminhonete, deixando o motor ligado, e começou a caminhar em direção à minha porta. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava desesperadamente girar a chave, mas o caminhão continuava sem ligar. À medida que ele se aproximava, o pânico tomou conta de mim. Aquela mesma caminhada lenta e deliberada que havia acionado os alarmes da minha cabeça desde o início. Peguei a chave de roda debaixo do banco, segurando-a firmemente com as mãos trêmulas. Se ele tentasse entrar, eu teria que me defender. Não havia outra opção. Ele chegou à porta e bateu com força. "Abra!" ele disse, com a voz ameaçadora. "Vamos conversar." Eu não me mexi. Não respirei, apenas fiquei ali, segurando a chave de roda.
o coração martelando nos ouvidos. Ele bateu de novo, mais forte dessa vez. Não torne isso difícil, ele disse. O motor do caminhão ainda não dava sinal de vida. Minha mente corria, tentando descobrir o que fazer, mas não havia boas opções. Eu estava preso. Então, no momento em que ele foi para a maçaneta, ouvi o som de outro motor à distância. Faróis apareceram no meu retrovisor e senti uma onda de esperança. Outro caminhão estava se aproximando, suas luzes cortando a escuridão com seus faróis. O homem congelou, a mão ainda na maçaneta, os olhos se estreitando enquanto olhava por cima do ombro para o veículo que se aproximava. Por um momento, pensei que ele iria tentar entrar de alguma maneira, mas então ele se virou e voltou para sua caminhonete, sem dizer uma palavra. Subiu, bateu a porta e acelerou, desaparecendo na noite. O outro caminhoneiro parou atrás de mim. Eu estava tão abalado que não consegui sair da cabine de imediato, paralisado pelo que havia acabado de acontecer. Mas eventualmente me forcei a sair para acenar para o outro motorista. Era um colega caminhoneiro de longa distância, apenas passando por ali. Quando contei o que aconteceu, ele se ofereceu para ficar comigo até o guincho chegar. Não sei quanto tempo passou até a ajuda finalmente aparecer, mas aquele homem nunca voltou. Dirijo caminhões há anos, mas naquela noite cheguei mais perto do perigo do que jamais havia chegado antes. O homem na estrada parecia estar oferecendo ajuda, mas hoje sei que suas intenções eram tudo menos boas. E até hoje, quando estou dirigindo por um trecho deserto da rodovia, mantenho meus olhos na estrada e nunca paro para estranhos. Às vezes, as pessoas que oferecem ajuda são as que você mais deve temer. Por quase 2 décadas, estive na estrada como um caminhoneiro de longas distâncias. Você se acostuma com a solidão, as longas horas e o isolamento que isso traz. Já dirigi sob todo tipo de clima, em estradas que pareciam se estender para sempre e por cidades tão remotas que mal apareciam no mapa. Mas em todos esses anos, há apenas uma noite específica que continua a me assombrar. Eu estava em uma viagem de longa distância de Arizona para a Geórgia. Era final de outono e eu acabara de passar pela fronteira do Novo México, quando percebi que precisava parar para descansar. Já estava na estrada há quase 11 horas seguidas, e minhas pálpebras estavam ficando pesadas. Você conhece a sensação. O cérebro começa a desacelerar e, antes que você perceba, está cochilando ao volante. Isso não é seguro. Eu não estava perto de nenhum grande posto de caminhões, apenas em um longo e vazio trecho da rodovia, sem nada à vista. Decidi ficar atento ao próximo ponto de descanso e parar lá para dormir algumas horas. Não era ideal, mas já tinha feito isso muitas vezes antes. Foi então que eu vi a placa: ponto de descanso a 2 milhas. Perfeito. Reduzi a velocidade ao me aproximar da saída e saí da rodovia. Quando cheguei ao ponto de descanso, já percebi que algo estava estranho. O lugar estava praticamente abandonado. Havia apenas 2 outros caminhões no estacionamento, ambos no canto mais distante, com as cabines escuras, sem sinais de vida. O próprio ponto de descanso não era nada de especial. Apenas alguns espaços de estacionamento, algumas mesas de piquenique e um prédio velho e maltratado de banheiros. Não havia luzes, exceto por um único poste de luz piscando perto da entrada, lançando sombras estranhas no pavimento rachado. Estacionei meu caminhão no meio do lote, não muito perto dos outros caminhões, mas também não muito longe. Algo na solidão me incomodava, mas imaginei que eu estava apenas sendo paranoico. Desliguei o motor e fiquei ali por 1 minuto, deixando o silêncio do deserto se acomodar ao meu redor. Era um silêncio perturbador, sem vento, sem grilos, sem o distante zumbido do tráfego. Apenas um silêncio morto e sufocante. Peguei minha garrafa térmica e tomei um longo gole de café, esperando que isso espantasse a sensação incômoda que subia pela minha espinha, mas não adiantou. Depois de alguns minutos, decidi esticar as pernas e usar o banheiro antes de me acomodar para dormir.
Peguei minha lanterna no porta-luvas e saí da cabine. O ar da noite estava frio, e o chão rangia sob minhas botas enquanto caminhava em direção ao prédio do banheiro. O banheiro estava em um estado pior do que eu esperava. A porta estava meio solta nas dobradiças e as paredes cobertas de grafite. Empurrei a porta e entrei. O cheiro me atingiu de imediato. Mofado, úmido, como se o lugar não tivesse sido limpo há séculos. Tentei acender a luz, mas nada aconteceu. Apontei minha lanterna para os azulejos rachados e a tinta descascada, tentando encontrar o box menos nojento para usar. Enquanto eu fazia as minhas necessidades, ouvi algo. Passos. No começo suaves, depois mais altos, como se alguém estivesse andando lentamente ao redor do prédio, circulando. Fiquei imóvel. O ponto de descanso estava vazio quando eu cheguei. Nenhum outro carro havia chegado, e os caminhões no outro extremo ainda estavam escuros e silenciosos. Então, quem diabos estava andando por ali? Terminei rápido e saí do boxe. Escutei atentamente, e esforçando-me para ouvir, mas os passos tinham parado. Talvez fosse só minha imaginação, talvez fosse o vento, ou um animal, ou outra coisa. Abri a porta e iluminei o estacionamento com minha lanterna. Nada. Apenas o mesmo silêncio estranho e o brilho fraco do poste da luz piscando à distância. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos, e comecei a voltar para o meu caminhão. Estava quase na metade do caminho quando vi um homem parado perto de uma das mesas de piquenique. Eu mal conseguia vê-lo no escuro. Ele estava com as mãos enfiadas nos bolsos de uma jaqueta pesada, o rosto escondido pelo capuz puxado sobre a cabeça. Parei. No mesmo instante, meu coração saltando com uma batida. Ele não estava lá quando saí do caminhão, tenho certeza disso. Eu não tinha visto ou ouvido ninguém quando estacionei. Então, de onde ele veio? Mantive minha lanterna apontada para ele, mas ele não se mexeu. Apenas ficou ali, completamente imóvel. Não conseguia ver seu rosto, mas algo em sua postura, do jeito que ele estava parado, como se esperasse algo, me fez arrepiar. Forcei-me a continuar andando, sem querer demonstrar medo. À medida que eu me aproximava do meu caminhão, olhei por cima do ombro. O homem não havia se movido. Ele ainda estava lá, me observando. Subi na cabine, tranquei as portas atrás de mim e fiquei ali por um momento, com as mãos tremendo. Disse a mim mesmo que não era nada, apenas outro cara de passagem. Talvez outro caminhoneiro. Mas por que eu não tinha visto ele chegar? E por que ele estava ali, apenas parado? Espiei pela janela, mas o homem havia sumido. Tentei relaxar, dizendo a mim mesmo que tudo estava bem, que eu estava apenas cansado. Deitei-me na cama do fundo da cabine, tentando dormir, mas a sensação de desconforto que eu sentira antes só piorava. Não conseguia parar de pensar no homem perto da mesa de piquenique, na forma como ele estava ali, me observando nas sombras. Desliguei a luz interna e fiquei deitado na escuridão da cabine, ouvindo o silêncio lá fora, mas não consegui escapar da sensação incômoda de que eu estava sendo observado. Toda vez que fechava os olhos, imaginava a silhueta do homem, imóvel, no escuro. Não sei quanto tempo fiquei deitado ali, mas devia ter sido quase 1 hora. Estava começando a cochilar quando ouvi de novo passos. Dessa vez, bem ao lado do meu caminhão. Levantei num salto, peguei a lanterna e apontei para a janela. Não havia ninguém lá, apenas o estacionamento vazio, o poste de luz piscando e a escuridão sem fim do deserto. Os passos continuaram, agora circulando o caminhão, lentos e deliberados. Meu estômago se revirou de medo. Aquilo não era minha imaginação. Alguém, ou algo, estava lá fora. Ouvi os passos pararem bem ao lado da minha porta. Prendi a respiração, esperando que algo acontecesse. O próximo som que ouvi não foram passos. Foi uma batida. Suave no começo, quase educada, como alguém batendo gentilmente na porta. Não me mexi. Não consegui. Então, a batida veio de novo, mais forte dessa vez, mais insistente.
Inclinei-me para a frente, tentando espiar pela janela sem fazer muito barulho, mas não consegui ver ninguém. Apenas o contorno do caminhão, banhado pela luz fraca do poste. De repente, ouvi de novo, outra batida, mas dessa vez do outro lado da cabine. Como se mais de uma pessoa estivesse batendo nos dois lados do caminhão ao mesmo tempo. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei para a polícia, mas não havia sinal. Xinguei baixinho, sabendo quão remoto era o local. Claro que não havia serviço por ali. As batidas continuaram, mais agressivas. Quem quer que estivesse lá fora não estava apenas brincando. Eles queriam entrar. Pensei em sair, tentar espantá-los, mas algo me dizia que era uma má ideia. Havia mais de uma pessoa lá fora e eu sentia isso. E eles estavam esperando que eu fizesse um movimento. Não sei o que me deu, mas bati com força na buzina, o som alto ecoando pelo ponto de descanso vazio. Por um momento, as batidas pararam. Esperei, com a respiração presa, tentando ouvir qualquer sinal de movimento. Então, ouvi um motor de carro, faróis iluminando a escuridão enquanto outro veículo entrava no estacionamento. Seus feixes de luz varrendo o pavimento e iluminando as sombras que estavam à espreita fora do meu caminhão. 3 figuras estavam ali, espalhadas ao redor da minha cabine. Todos usavam roupas escuras, os rostos escondidos por capuzes. Quando as luzes do carro os atingiram, eles congelaram. Depois, rapidamente, se dispersaram, desaparecendo na escuridão do deserto. Não perdi tempo. Girei a chave, liguei o motor e saí daquele ponto de descanso o mais rápido que pude. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante. Não olhei para trás. Não queria. Dirigi direto pela noite, sem parar, até chegar a um posto de caminhões bem iluminado, algumas horas depois. Mesmo assim, não me senti seguro. Não conseguia parar de pensar nas figuras batendo na minha porta. Contei a alguns outros caminhoneiros o que havia acontecido, e um deles me disse que já ouvira rumores sobre aquele ponto de descanso. Aparentemente, não era a primeira vez que algo assim acontecia por lá. Pessoas tinham desaparecido, caminhões eram encontrados abandonados, mas nunca havia provas, apenas histórias. Desde então, nunca mais parei em pontos de descanso tão remotos. Você nunca sabe quem ou o que pode estar esperando por você no escuro. E o pior de tudo, às vezes, ainda ouço aquelas batidas. Eu sou um caminhoneiro há mais de 20 anos. E deixe-me dizer, já vi coisas estranhas na estrada. Longas extensões de rodovia à noite podem pregar peças na sua mente. Às vezes, você vê sombras que não estão realmente lá, ou seus olhos cansados começam a embaçar a realidade. Você se acostuma com a solidão, as milhas intermináveis de deserto. Mas houve uma noite, uma extensão de estrada que nunca esquecerei. Era uma noite de final de novembro e eu estava transportando uma carga pelo Texas, seguindo por uma rodovia remota que cortava milhas de deserto vazio. A estrada era reta como uma flecha, sem cidades por quilômetros, sem postos de gasolina, sem paradas, apenas escuridão total de ambos os lados. Normalmente, eu não me importo com a solidão. Ela me dá tempo para pensar, para clarear a mente. Mas naquela noite, algo parecia fora do lugar. O ar estava pesado, como se um peso estivesse sobre meu peito, dificultando a respiração. Meus faróis iluminavam apenas o asfalto trincado à minha frente. Olhei para o relógio do painel, 11h47 da noite. Eu ainda tinha algumas horas até planejar parar para descansar, mas não me sentia cansado. Havia uma energia inquietante no ar que me mantinha alerta, como se meu corpo soubesse que algo estava prestes a acontecer antes da minha mente perceber. Deve ter se passado mais 1 hora de direção quando notei o carro. No começo, eram apenas um par de faróis no meu retrovisor, longe à distância. Não pensei muito nisso. Era raro ver outros veículos em estradas como essa àquela hora da noite. Poderia ser outro caminhoneiro, talvez alguém viajando pelo país. Continuei de olho,
Um hábito que adquiri ao longo dos anos. Saber o que está atrás de você é tão importante quanto observar o que está à frente. Mas o carro não parecia estar se aproximando. Ele se mantinha na mesma distância. Depois de cerca de 20 minutos assim, comecei a ficar um pouco suspeito. Eu dirigia a uma velocidade constante, de cerca de 105 km por hora, e qualquer carro atrás de mim já deveria ter me alcançado, ou pelo menos se aproximado, mas aquele carro permaneceu exatamente onde estava. Fiz o meu melhor para afastar o desconforto que crescia em meu estômago. Disse a mim mesmo que era apenas um cara que não queria ultrapassar, talvez nervoso por estar aqui sozinho. Ainda assim, não pude evitar olhar para o espelho a cada poucos minutos, esperando que o carro acelerasse ou ficasse para trás. Mas ele não fez nada disso, apenas ficou lá. Mais 30 minutos se passaram e o carro não se moveu. Minhas palmas começavam a suar e eu não conseguia me concentrar na estrada à minha frente. Tudo que conseguia pensar eram apenas faróis no meu espelho. Meu coração começou a bater mais rápido, mesmo que nada tivesse realmente acontecido ainda. Mas algo lá no fundo me dizia que isso não era normal. Não era apenas um cara dirigindo pelo deserto à noite. Havia algo errado. Respirei fundo, tentando me controlar. Já havia passado por coisas piores. Dirigi durante tempestades de neve, quase capotei em estradas congeladas e fiquei preso em zonas mortas onde não conseguia ajuda por horas. Isso era apenas a minha imaginação, disse a mim mesmo. Mas não importava quantas vezes eu tentasse afastar o medo, ele continuava voltando, como uma mão fria apertando a nuca. Aumentei o volume do rádio, esperando abafar meus pensamentos, mas tudo que eu consegui captar foi estática. É claro que aqui fora as estações são escassas. Desliguei o rádio e tentei me concentrar na estrada, mas aquele maldito carro ainda estava no meu espelho, um par de olhos inabaláveis que nunca piscavam. Cheguei ao meu limite, decidi que ia diminuir a velocidade e deixar o carro me ultrapassar. Se esse cara estava apenas me atormentando, eu o confrontaria. Se não, talvez ele finalmente entendesse e parasse por mim. Soltei o pé do acelerador e observei o carro no espelho, esperando que ele se aproximasse, mas não o fez. Reduzi a velocidade mais, até uns 80 km por hora, depois para 65, e o carro permaneceu exatamente onde estava, sem se aproximar ou se afastar. Meu coração estava disparado agora. Isso não era possível. Diminuí ainda mais, até que estava quase parando a 50 km por hora. Mas ainda assim, os faróis à distância não se moviam. Era como se estivessem colados àquele lugar do espelho. O que estava acontecendo? Apertei os freios, trazendo meu caminhão a uma parada completa no meio da estrada. Sentei lá, olhando para o retrovisor, esperando que o carro alcançasse. Mas quando olhei, ele tinha desaparecido. A estrada atrás de mim estava vazia, sem faróis, sem carro, apenas escuridão se estendendo por milhas. Inclinei-me para a frente, estreitando os olhos no espelho, tentando ver se o carro tinha virado ou talvez estacionado em algum lugar que não percebi. Mas não havia nada. Um carro não poderia simplesmente desaparecer assim. Não aqui, nessa estrada reta, sem saídas. Eu devia ter perdido alguma coisa. Tinha que ter perdido. Coloquei o caminhão em marcha e comecei a me mover novamente. Mais rápido dessa vez. Minhas mãos estavam escorregadias de suor e eu mal conseguia manter a aderência no volante. Minha mente corria com explicações. Talvez o cara tivesse desligado os faróis ou talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas não importava o quanto eu tentasse racionalizar. Havia uma sensação persistente de que algo estava muito errado. Estava dirigindo há cerca de 15 minutos quando os faróis reapareceram no meu espelho. Meu estômago despencou. O carro estava de volta, na mesma distância, no mesmo exato lugar no meu retrovisor. Era como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse desaparecido. Minhas mãos tremiam no volante e eu podia sentir o pânico subindo em meu peito. Não sabia o que fazer. Não podia simplesmente parar de novo, não com o que quer que estivesse acontecendo atrás de mim. Aumentar a velocidade não parecia fazer diferença também. Tentei me manter calmo. Tentei focar na estrada à frente, mas cada poucos segundos meus olhos voltavam para o espelho.
observando aqueles faróis como se fossem algum tipo de predador me perseguindo. Pensei em parar no próximo posto de gasolina, mas não havia um por mais 64 quilômetros. E algo me dizia que parar não ajudaria. Foi então que o carro começou a se mover. Pisquei. Não tinha certeza se estava vendo certo, mas não, estava aproximando agora. Lentamente no começo, mas depois acelerando. Meu coração bateu forte contra minhas costelas enquanto eu assistia à aproximação. Não estava desviando, não estava piscando os faróis, apenas vinha direto para mim, firme e rápido. Acelerei, correndo pela rodovia 110, 120 km, mas não importava o quão rápido eu fosse, o carro continuava se aproximando. Era como algo saído de um pesadelo. Os faróis preenchiam meu retrovisor, tão brilhantes que eu tinha que apertar os olhos para ver a estrada à frente. Então, o carro estava quase em cima de mim, tão perto que eu quase conseguia ver sua forma nos meus espelhos. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só sabia que precisava fugir. Mas, tão rápido quanto havia parecido, o carro desviou para a escuridão, desaparecendo no meu espelho. Não parei até chegar ao próximo posto de gasolina. Um lugar pequeno e decadente, do tipo que parece não ter sido tocado desde os anos 70. Mas não me importava. Entrei no estacionamento, saí correndo do meu caminhão e entrei no estabelecimento. Minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar de pé. O atendente me olhou como se eu estivesse louco, mas não me importava. Eu só precisava estar perto de pessoas, sentir que não estava mais sozinho. Depois de alguns minutos de caminhada, contei ao atendente o que havia acontecido. Ele apenas deu de ombros e me lançou um olhar cúmplice. Você não é o primeiro caminhoneiro a ver algo estranho naquela estrada, disse ele. Acontece mais do que você imagina. Alguns dizem que há carros assombrados que seguem os motoristas por ali, mas ele nunca realmente faz nada, apenas assusta você. Eu não sabia o que dizer. Assombrado? Aquilo não poderia ser. Mas, por outro lado, não conseguia explicar o que havia acontecido. Fiquei naquele posto de gasolina por 1 hora, o suficiente para meu coração parar de disparar e minhas mãos se acalmarem. Não queria voltar à estrada, mas não tinha escolha. Finalmente, forcei-me a subir de volta do meu caminhão e continuei dirigindo. Desde então, evito aquela rota como a peste, porque não importa o quanto eu tente me convencer de que foi apenas a minha imaginação, há uma parte de mim que sabe que o que quer que estivesse lá, naquela noite, não era normal. E eu não estou disposto a ficar por perto para descobrir o que acontece se ele me pegar. Então é isso. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Se gostaram, por favor, deixem seu like, comentem qualquer coisa aí embaixo e recomendem para quem você acha que também gosta desse tipo de conteúdo. Se não forem inscritos ainda, por favor se inscrevam, porque não custa nada para vocês e me ajuda demais, principalmente a curtida, que recomenda meus vídeos para mais e mais pessoas e assim me motiva a continuar. Vou pedir desculpa porque tá tendo uma obra do lado da minha casa, então é possível que vocês escutem algumas batidas durante a gravação, mas infelizmente não tinha o que fazer. Eu tinha que gravar e ficou desse jeito. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.